De novo, bom dia a todos e a todas. Nós estamos começando agora mais um encontro do ciclo de debates Desafios da Comunicação frente à Pandemia, que é uma organização do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo, CONJOR, aqui da UFOP, e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou a Débora Lopes, para quem não me conhece. Vou fazer uma introdução muito breve antes de passar a quem interessa, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel, nossas convidadas de hoje. Eu queria lembrar que o ciclo, ele acontece todas as semanas, ele já tem agendamentos de atividade até o começo de junho. Todas as semanas a gente repassa a agenda e eu aproveito para avisar que, então, na semana que vem nós recebemos o professor Daniel Martín Pena e a professora Macarena Parejo, que são da Universidade de Extremadura, na Espanha, e o Daniel também é da RIU, a Rede Internacional de Rádios Universitárias, conhecida como Rede de Redes. Eles vão falar com a gente sobre essa comunicação universitária em tempos de pandemia. Tá? Hoje, como todos sabem, nós recebemos a Bia Guimarães e a Sara Zoubel, elas são do Lab 37, do podcast 37 Graus, e da série especial Epidemia. A Bia é jornalista, formada pela PUC Campinas, mestre em divulgação científica e cultural pelo LabJOR da Unicamp, foi bolsista do programa José Reis de jornalismo científico da FAPESP. A Sara é bióloga pela Unicamp, doutora em biologia pela Universidade de Califórnia, em San Diego, e depois do doutorado ela se especializou em jornalismo científico no LabJOR da Unicamp, e foi bolsista do José Reis de jornalismo científico. As duas são sócias fundadoras da sócias fundadoras da produtora Lab 37 e apresentadoras do 37 Graus, que é um podcast que conta histórias com um pé na ciência. O 37 Graus é apoiado pelo Instituto Serra Pilheira e pelo Google Podcasts Creator Program. 2 avisos importantes: a gravação da semana passada do nosso encontro com a Tatiana Teixeira sobre infografia já está disponível nas redes do grupo e na página do grupo, que é o conjor.com.br. O formulário de inscrições para a semana que vem já está pronto. Assim que terminar a fala da Bia e da Sara, a gente vai disponibilizar para quem quiser fazer inscrição. Bom, agora, claro, eu peço a todos e todas que verifiquem no pé da tela se os microfones e as câmeras estão desligados, porque assim a gente garante uma boa conexão. Eu vou estar acompanhando no chat, a Aline Monteiro Holmes também, e aí no final a gente apresenta as questões na hora do debate para a Bia e para a Sara, para a gente garantir que depois quem for acompanhar a gravação saiba o que foi perguntado, tá bom? Bia e Sara, muito obrigada por aceitarem o convite, acho que vai ser uma conversa maravilhosa. Eu, particularmente, sou uma fã do trabalho de vocês, e agora passo a palavra para vocês. Oi, pessoal, vocês estão me vendo e ouvindo? Só para checar. Sim? Beleza. A Sara teve um probleminha, travou aqui, ela está tentando entrar de novo. Então, eu vou começar sozinha e ver se ela consegue entrando enquanto isso. Peço desculpa para vocês. Para ela teve que sair porque travou e aí parou naquela tela de preparando do começo. Eu não sei o que aconteceu. Vamos ver se ela consegue entrar. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho. Bom, como foi apresentado, eu sou jornalista e a Sara é bióloga. E a gente se conheceu faz uns 3 anos aí, lá no LabJOR da Unicamp, quando a gente estava fazendo parte de um projeto de podcast, que é o podcast Oxigênio, que imagino que alguns de vocês conheçam, e que é um podcast de jornalismo científico também, que tem uma proposta de misturar cultura, ciência, enfim, sociedade, tratar isso de uma maneira mais ampla, e a gente se conheceu na equipe desse podcast, e a Sara estava voltando da Califórnia, né, voltando do doutorado dela, e lá nos Estados Unidos essa coisa do podcast já estava pegando fogo, podcast narrativo, né, mais especificamente, que é algo que aqui no Brasil ainda é um pouco mais raro, e lá isso já estava bombando, e quando ela voltou para cá, ela se encantou e falou, bom, tem que ter isso aqui no Brasil. E mais especificamente, ela pensou tem que ter um de ciência aqui no Brasil, nesse estilo narrativo, de contar histórias, porque ela própria sentia muita falta, né? Então, a gente sempre fala que o 37 Graus, ele nasceu primeiro de uma vontade nossa de escutar esse conteúdo em português. Uma coisa que a gente já escutava em inglês, em podcasts como Radiolab, Invisibilia, Hidden Brain,
que imagino que alguns de vocês conheçam também, que tem essa proposta de ir a campo, de contar histórias, de falar não só com cientistas, mas com pessoas que estão sendo diretamente ou indiretamente afetadas por uma pesquisa ou por um fenômeno do mundo ou de suas cidades. E aí nasceu a ideia do 37 graus. Eu lembro até... Opa, peraí que a Sara tá me mandando mensagem, vamos ver. Ela ainda tá naquela tela. Tá iniciando. Deixa eu ver se ela consegue entrar aqui. Bom. Então, enquanto ela não entra, eu vou continuando. E aí, a gente estava voltando de uma pauta do oxigênio quando ela me convidou para fazer parte do 37 graus. Ela falou, tive a ideia de fazer esse podcast, já tinha até nome quando ela me convidou, e aí eu topei na hora, e cá estamos. E não sei se todos vocês conhecem o 37 graus, mas a proposta do programa, ela foi evoluindo nesse tempo, e hoje a gente se define um pouco mais como um podcast em que a gente vai a campo com os nossos gravadores em mãos para coletar histórias de paisagens ou de paisagens em transformação ou de eventos que marcaram o Brasil. No começo a gente não tinha isso tão claro, mas conforme o tempo foi passando, foi ficando mais claro na nossa cabeça de que a gente queria fazer uma coisa muito brasileira, que a gente queria fazer um podcast cujas histórias não pudessem ser contadas da mesma forma em outros lugares do mundo. Então, isso principalmente da temporada 2, né, da temporada que a gente lançou no ano passado, para cá, que foi evoluindo nesse sentido. E aí a gente acabou dando muita sorte no timing, assim, do lançamento do podcast, porque a gente lançou em 2018, e foi o ano que as coisas começaram a esquentar um pouco mais aqui no Brasil, tanto para o lado do podcast, tanto a questão da comunicação da ciência, da divulgação científica começou a entrar em ebulição, assim, de uma forma muito mais intensa do que estava antes. Então, a gente sentiu que aquele ano foi um ano que a gente lançou e meio que tudo deu certo. Então, a gente lançou o podcast em setembro e já estava rolando, em outubro de 2018, e já estava rolando o edital de divulgação científica do Instituto Serra Pilheira. Então, chegou? Cheguei, oi. Tive várias dificuldades técnicas, mas conectou finalmente. Não sei se foi minha internet ou o que foi, mas estou aqui. Oi, eu vi que você já começou. Obrigada, Débora. Eu contei um pouquinho. Eu contei um pouquinho do nosso começo, assim, de toda a questão de você ter voltado da Califórnia com essa ideia em mente, e agora eu estava meio falando de como a gente sentiu de que naquele ano que a gente lançou, 2018, veio muito a calhar, que foi bem no ano que lançou o edital do Serra Pilheira. Se quiser contar um pouco também como foi essa experiência para a gente conseguir os editais, acho que deve ter muita gente interessada também em fazer projetos. Então, acho que foi, não sei o que você já contou, mas assim, acho que foi um timing, assim, bem, que veio a calhar, né, porque a gente tinha acabado de começar a querer produzir o 37 graus, e a gente sabia que não dava para produzir indefinitivamente, ou dava para produzir esse programa a longo prazo se a gente não tivesse um financiamento, né, e tal, porque é um programa que é caro de produzir. E daí abriu nesse mesmo espaço de alguns meses esse edital, e nós aplicamos, e uma mistura de acho que sorte, estar no lugar certo, e também saber saber como acho que de fato a gente tinha uma coisa que estava em falta, assim, né, o 37 graus, não sei se você já falou isso, Bia, mas a gente fez o programa que a gente queria escutar, né, que era o que a gente sentia... Falei um pouquinho, mas acho que tá bom. Porque era uma coisa que a gente sentia aqui em português, ainda esse tipo de podcast narrativo, ainda mais na intersecção com a ciência, a gente sentia que era uma coisa que estava faltando em português, e eu acho que isso acabou calhando no edital também, que eles também estavam procurando algo assim, então foi um bom casamento, assim, com o Serra Pilheira. Bia, eu vou ser meio que... E aí, acho que... Travei para você? Agora, não, tá meio com lag, mas eu tô te escutando melhor do que tá vindo. Pode ir. Tá. E aí a gente, enfim, começou a se profissionalizar a partir daí, né? Então, o programa meio que começou a crescer de uma forma um pouco mais profissional. A gente começou a viver só disso, né? Acho que era uma vontade nossa desde o começo, construir carreira
nessa área, juntando essas duas coisas que são tão importantes na nossa vida, que é o áudio e a ciência, até pelo nosso... até pelo background, assim, da Sara, de ter vindo de uma formação como bióloga e eu ter vindo de uma formação como jornalista de ciência mesmo. Então, e tem tudo dado certo. Essa, de fato, virou a nossa carreira e nós temos vivido disso, não só do podcast, mas também de projetos paralelos, como cursos para comunicação científica, cursos de podcast e outras produções em áudio. Inclusive, a gente fez um audioguia para um museu de recifes de corais lá de Natal, que ainda não está no ar, mas vai estar em breve, que foi uma experiência muito, muito boa, de brincar com áudio no fundo do mar, assim. E aí, no caso chegando um pouco mais no tema da fala, que seriam os desafios da gente, os desafios da produção na pandemia, né, podcast de ciência e pandemia, bom, acho que, não sei se todo mundo ouviu, mas a nossa última produção foi a série Epidemia, que a gente começou a lançar em março. 17 de março, foi o primeiro episódio. 17 de março. E terminamos há pouco tempo, acho que faz umas 2 semanas, que foi uma série de 7 episódios, em que a gente usou a trajetória da Zika no Brasil como fio condutor para tratar das epidemias de modo geral, assim, impactos sociais, vírus, mosquitos, enfim, tudo que tem a ver com uma epidemia. E essa ideia da série, na verdade, ela nasceu no meio do ano passado, acho que junho do ano passado, vai fazer um ano a ideia da série, porque a gente começou a pensar na história da Zika e tal, como tinha muita coisa interessante nos bastidores da Zika, muitas histórias que se intermeavam nos bastidores da Zika e que muita gente não sabia. Daí a gente começou a ficar curiosa, começamos a fazer entrevista e produzir essa série. A gente foi para o Recife, a gente foi para Natal no ano passado, e aí, quando foi chegando perto da hora de lançar esse ano, a gente viu que o que a gente achava que ia ser o timing muito bom, que ia ser o pico do mosquito, né, o verão, acabou que foi atropelado por a pandemia da Covid-19, que, assim, como todo mundo, a gente foi super pega de surpresa, assim, daquela coisa de que uma semana parece que tá tudo normal e na outra não tá mais. E aí foi muito doido a gente perceber que a gente ia ter que mudar muita coisa que estava sendo produzida. E foi muito doido a gente ir sentindo como que ia se lançar essa série com esse tema nesse cenário, né, Sara? Então, eu acho que, nossa, foi uma coisa que, por mais que a gente estava há meses pensando em vírus, em outra epidemia, né, a gente conversou até com um virologista que estuda vírus emergentes e tal, e mesmo assim, eu acho que eu me senti pega de surpresa pela reviravolta que a nossa vida deu, assim, e isso foi uma coisa que a gente sentiu até nos especialistas, assim, né, por mais que as pessoas pensam nisso no dia a dia delas, ninguém espera que isso vai acontecer com você, e daí eu acho que isso aconteceu e com essa mudança acabaram tendo várias mudanças que a gente nunca tinha tido no 37 graus, né, que a Bia sempre fala, a gente não é o podcast da notícia, a gente não é um podcast que dá a notícia quente, a nossa preocupação sempre foi fazer um programa que fosse conduzido por histórias e que se a pessoa escutar a série Epidemia daqui a um ano, ela vai ter uma experiência, ou que a gente gostaria que ela tivesse uma experiência tão boa quanto se ela escutasse agora, durante a pandemia. Então, acabou trazendo uma série de desafios que a gente não podia estar no meio de uma pandemia sem colocar ela no programa, porque a gente sentia que quando a gente lia um roteiro de um programa que já estava escrito há um tempo, parecia que aquela coisa era de 5 anos atrás, assim, porque a cada semana tudo mudava tão rápido que ficava desatualizado, né? Não a informação sobre a Zika, mas o jeito que a gente fala daquilo, né? A gente estava falando de uma epidemia que realmente foi uma epidemia que foi um marco histórico no Brasil, que a epidemia de Zika teve o Brasil como epicentro, foi uma crise mundial também e tal. Foi super importante, a ciência brasileira deu saltos, né, para conseguir resolver os problemas e tal, só que daí a gente se vê no meio de uma outra epidemia em que esse ciclo está começando de novo, e não dá para falar do que aconteceu no passado sem, tipo, levar em conta o que o ouvinte tá passando agora, né, senão parecia que ele estava escutando uma coisa que foi pré-pandemia e estava sendo durante. Então, a gente acabou caindo nesse ciclo de tentar falar da notícia, de tentar falar do tema que estava na notícia, mas sem fazer a mesma abordagem que
que os jornais e que de toda a informação que já estava sendo trazida por outros meios, tentar checar essa informação, o que era super desafiador, porque às vezes a gente tentava procurar, acho que teve várias vezes que a gente tirou coisas dos episódios sobre coronavírus, porque a gente não conseguia checar, porque as atualizações, né, o próprio processo da ciência, como que o vírus é transmitido, se você for olhar, até agora está tendo essa discussão, se ele é aerossol, ou se é só nas superfícies, enfim, tem todas essas coisas, e daí a gente falou, pô, será que a gente vai deixar uma informação assim, e vai acabar quebrando o nosso outro propósito do programa, que se a pessoa escutar daqui a 3 meses, ele vai se sentir que isso aqui está desatualizado. Então, acho que entrou também um outro desafio, que era eu e a Bia gravando tudo separadas, e a gente tentou começar a incluir, em vez de tentar incluir a coisa mais quente do coronavírus, das notícias, a gente tentou fazer o que fazia sentido no 37 graus, que é contar histórias pessoais das pessoas que estavam vivendo aquilo de novo. Então, a gente começou a contar das nossas próprias experiências, incluir muito mais, acho que do que a gente estava vivendo e sentindo no programa, e também incluir as experiências das pessoas que estavam, de alguma forma, ou na linha de frente contra o vírus, ou então que estavam tendo a vida mudada por isso de alguma maneira, são quase todas, mas de uma forma que, assim, as experiências das pessoas, elas são mais perenes, né? A experiência que você tem é a experiência que você tem, ela não vai mudar daqui a 2 meses e ser uma coisa completamente diferente. E daí a gente também tentou meio que olhar para essas grandes coisas que todas as epidemias têm em comum, né? Que, por exemplo, a questão do impacto social, de como as epidemias, elas agravam as desigualdades sociais. Eu acho que isso, não existe dúvida de que isso é uma coisa que as epidemias fazem, assim, e que para a gente não existia dúvida que dava para fazer essa comparação da Zika com a Covid-19. Não era algo que a gente tinha medo de falar, porque era algo que estava muito colocado já, algo que estava muito posto desde o começo. Outra questão, tipo, a corrida dos cientistas nos bastidores para fazer as descobertas e para entender o que está acontecendo e tal. Isso também é uma coisa que toda epidemia é assim. E eu acho que esse tipo de coisa que a gente foi tentando pensar da trajetória da Zika e fazer esses laços. E foi muito curioso até ver, tipo, meio que em tempo real, porque quando a gente ia olhando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o primeiro episódio da série Epidemia, ele estava previamente roteirizado mais ou menos desde dezembro do ano passado, né? Então, eu e a Sara, a gente até brincava que quando a gente lia, antes da gente fazer as transformações, parecia que a gente era lunática, assim, parecia que a gente estava vivendo na Lua, porque não tinha... A gente citava um monte de epidemia, era tipo H1N1, caramba, AIDS, não sei o quê. E o coronavírus, ele foi aparecendo e teve uma hora que a gente falou, não dá só para ele aparecer como exemplo como uma de alguma das, coisa, como uma das. Então, a gente tentou trazer ele, mesmo que de forma sutil e de forma até às vezes mais superficial, mesmo por essa coisa da gente querer fugir da quentura, mas a gente tentou trazer. Então, por exemplo, no terceiro episódio, que é bem focado na vida das mães das crianças com síndrome congênita do Zika, lá no final a gente foi entrar em contato com as mães que a gente tinha entrevistado para perguntar como é que estava a vida delas agora com a nova pandemia, como que as duas epidemias que passaram pela vida delas, assim, estavam se encavalando e estavam impactando a vida delas. Então, a gente incluiu isso, como que a vida dessas mães estava, as crianças sem conseguir nas terapias por conta do isolamento social, os pais sem conseguirem trabalhar, né, para poder ganhar uma renda extra, para sobreviver. Então, a gente tentou ir, de algumas formas, dando esses laços com as narrativas. E aí tem essa outra face das formações, que foi o que a Sara falou, que é mais no sentido da produção mesmo, né? Que é tomada, a equipe, nossa grande equipe, basicamente, de pessoas que estão todo dia no trabalho, somos só nós duas, e porque para produções assim mais externas, digo, colaboradores externos, a gente tem música e ilustração, basicamente, por enquanto. Queremos expandir, mas por enquanto é isso. Então, no dia a dia do trabalho, somos eu e a Sara, e a gente aluga um escritóriozinho, que ficamos eu e ela o dia inteiro juntas, né? Ficávamos o dia inteiro juntas, então acho que a produção mudou muito nesse sentido, assim. Agora, a gente só se vê agora nessas lives e chamadas, né, Sara? A nossa amizade virou as reuniões das outras pessoas, que a gente aproveita para passar também.
A gente até precisa voltar a se organizar quanto a isso, porque eu acho que é isso, a gente dependia muito dessa interação que era o de tempo inteiro, o dia inteiro, e a gente ainda se conversa no WhatsApp, né, que todo dia a gente se fala no WhatsApp, mas é difícil mudar, né, a gente tem que aprender a trabalhar de outra maneira, eu acho que isso a gente ainda está aprendendo. Acho que a gente vai ter que se organizar, fazer as coisas muito mais formais, assim, de certa maneira, apesar de todo mundo, home office, fica trabalhando de pijama e tal, mas por outro lado ele exige um nível de formalização, acho que da comunicação maior, porque antes ficava eu e a Bia, a gente tinha uma ideia, já mandava para outra, né? Já falava, precisava de uma opinião, já pedia aqui do lado, olha isso aqui, o que você acha? Enquanto que agora Fazer eu acho que, entrevista, a outra tipo, vou entrevistar fulano, você quer participar? Daí, tipo, liga o fone e fica ouvindo enquanto a outra entrevista alguém. Era tudo muito coletivo, né? E daí agora a gente tem uma comunicação muito mais pontual, assim, né? Não tem esse constante fluxo de informação entre nós duas, assim. E eu acho que isso vai forçar a gente a se organizar de outra maneira. Tipo, prometi eu e a Bia que eram pessoas que a gente não tinha, tipo, reuniões formais, a gente sempre ficava o dia inteiro só conversando com a outra. Talvez agora a gente tenha que agora a gente tá a gente deu um pouco de um intervalo de um trabalho mais pesado, assim, nessas semanas depois da série, porque foi muito pesado, mas aí agora indo para frente, acho que talvez a gente tenha que ter uma reunião de sexta-feira, sei lá, Bia, a gente tem que se organizar para. Eu também acho. Sexta-feira é um bom dia. E uma coisa que mudou bastante, que a Sara sempre fala que para ela não tem volta, é que antes a gente gravava num estúdio, né? Então, o que a gente fazia? A gente montava tudo, roteiro, a gente ensaiava, não, a gente, como Ia, se né? diz? Meio que testava, né? Testava um roteiro uma com a outra, tocando as sonoras, as falas dos estados onde elas eram para entrar e tal, para deixar bem redondinho. E aí, quando tudo estava pronto, a gente ia para o estúdio, que era até perto do nosso escritório, mas tinha todo o trabalho de agendar estúdio, de ir de carro, levar os nossos microfones, que a gente levava os nossos microfones para o estúdio, gravar e tal lá, e depois a gente trabalhava com as coisas começaram a apertar. Acho que foi, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a Sara me mandou uma mensagem que falou, tipo, aí, bem naquele começo, mas ela já pensou, tipo, a gente não vai poder ir no estúdio tão cedo, vamos correr para ajeitar o jeito que a gente pode as nossas casas para poder fazer as gravações, assim, para a gente poder ter isso. E aí, por sorte, a gente já tinha bastante coisa, a gente já tinha os microfones, que são os mais importantes, mas aí a gente foi comprar interface de áudio bonitinho para gravar direto no computador, foi comprar mais espumas, né, para tratar a sala. A Sara estava de mudança, até aproveitou e pôs as espumas, já colou na parede, virou um espaço mais tratadinho, e fomos correr comprou cadeira de escritório, né? Fomos correr para que desse para trabalhar minimamente das nossas casas. E no fim, eu acho que foi uma boa experiência, porque gravar em casa a gente percebeu que dá uma. É claro que traz outras preocupações, por exemplo, nem a minha casa nem a da Sara são isoladas, elas não têm isolamento acústico. Por sorte, a gente não mora em regiões centrais. Então, mas tem, tipo, um cachorro, tem um vizinho ouvindo música, tem barulho e tal, então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por outro lado, a gente tem toda a liberdade de gravar e regravar quantas vezes a gente quiser, no horário que a gente quiser. Se a gente quiser fazer de madrugada, a gente pode corrigir quantas vezes forem necessárias. E acabou, e também o custo também, né? Acabou saindo um pouco desse custo e dessa trabalheira que era, porque já tinha acontecido da gente ter gravado no estúdio, ter tido todo o trabalho, e aí não ter gostado do resultado e ter gravado no estúdio de novo, assim, ter gastado dinheiro em dobro, ter gastado tempo em dobro. E já é uma coisa que agora já mudou, talvez para ficar, né? Eu acho que para quem produz áudio, o bom é que se você grava em casa também, a gente já grava no software de edição que a gente faz do programa, então você já consegue interagir ali direto com, né? Antes a gente gravava a narração inteira de uma vez só no estúdio, depois a gente ia cortar ela e colocar junto com as falas dos entrevistados e os sons de fundo e as músicas no software. Agora você consegue interagir muito mais gravando em casa, a gente consegue gravar e escutar logo em seguida. Então, eu posso gravar uma frase, já ver como que ela está entrando junto com a frase do meu entrevistado e já ver como ela vai ficar com a música para que ela, assim, dar uma agilidade que foi necessária também, porque no meio dessa série o que aconteceu foi
a gente tinha uma série de 7 episódios planejados basicamente sobre Zika e sobre aspectos que permeavam ali a história da Zika. E com a história da pandemia que a gente está vivendo, a gente percebeu que a gente não podia continuar com 7 episódios quase que exclusivamente sobre Zika. Assim, óbvio que eles iam fazer viagens paralelas e tal, mas eles iam se centrar muito nessa história. E daí a gente percebeu que, assim, será que as pessoas vão querer escutar uma coisa que é totalmente centrada numa epidemia do passado, sendo que elas estão vivendo uma pandemia agora? Não vai parecer meio desconectado do que está acontecendo? Então, acho que a partir do 4º episódio, o planejamento que a gente tinha para os episódios, ele mudou completamente, assim. Então, o que precisou fazer atualizações que estavam acontecendo quase, assim, em tempo real para lançamento dos episódios, e que se a gente não tivesse a flexibilidade de gravar em casa, a gente não teria conseguido fazer, porque muitas vezes a gente estava regravando coisas para o episódio na noite anterior que ia lançar, porque a gente teve que fazer um episódio do zero, basicamente, em uma semana, o que não é normal para a gente no 37 graus. A gente geralmente tem bastante tempo para fazer os episódios. Inclusive, a gente queria começar a série com os episódios bem adiantados, né? E essa revisão, assim, do planejamento acabou fazendo com que a gente acabasse ficando nesse ciclo de ficar até o último minuto trabalhando em cada episódio que ia ser lançado, por causa de tanta modificação que acabava entrando. E um outro desafio até para a gente foi justamente porque, assim, falado, nasceu de uma vontade da gente de ouvir esse podcast. A gente queria ouvir esse podcast que ainda não tinha aqui. E aí, com essa pandemia, assim, tanto eu como a Sara, e como muita gente, pelo que a gente já percebeu, até eu já vi que tem algumas pesquisas em andamento, mas o consumo de podcast caiu de maneira geral, né? Muita gente que ouvia no transporte público, ouvia na academia, ouvia, enfim, em diferentes situações do dia, diferentes cenários da vida, agora não está ouvindo podcast ou não está ouvindo tanto quanto ouvia antes. E também tem a questão de que está todo mundo meio que, tipo, numa overdose do assunto, né? Nós estávamos já, que a gente estava pensando em vírus desde agosto de 2019. Então... Exato. A gente já estava bem assim. Então, foi assim, até foi um desafio para a gente fazer um podcast que pela primeira vez a gente falava, bom, eu não estaria ouvindo isso. Se eu fosse o público, eu não estaria ouvindo, pelo menos não estaria ouvindo agora. Talvez eu fosse esperar um pouco, ou talvez eu fosse ouvir bem picadinho, mas pela primeira vez a gente teve que lidar com esse sentimento meio dúbio de que a gente estava lançando uma coisa que... Não necessariamente. Não necessariamente a gente fosse ouvir, porque a gente é o podcast que transporta as pessoas para outro lugar. É o podcast que a proposta do podcast é transportar o ouvinte para um outro lugar, para um outro tempo, para a realidade de outras pessoas e tal. E pela primeira vez a gente se viu falando do assunto do momento, do assunto que está todo mundo vivendo. Então, isso foi muito doido, assim, acho que isso trouxe, de certa forma, trouxe algumas habilidades que a gente ainda não tinha, acho que de trabalhar, tipo, a gente lançou semanal pela primeira vez, e tendo que fazer todas essas adaptações, então trouxe uma ideia de correria que a gente ainda não tinha, não sei nem se queria ter tido, eu e a Sara somos muito do slow food, como a gente costuma dizer, mais que slow podcast, mas que foi um desafio para a gente nisso, assim, tanto eu como ela estamos com dificuldade de ouvir podcast, com muita dificuldade de ouvir podcast sobre a pandemia, né? Eu tenho fugido totalmente dos episódios de podcast sobre a pandemia. Eu consumo as notícias relevantes do dia, mas eu não fico mergulhada nisso. Não é o lugar onde os podcasts se encaixam na minha vida. Para mim, os podcasts da minha vida são para outra coisa, não são para isso. Porque muitas vezes, assim, os podcasts que eu ouço tem 20, 30 minutos ou 1 hora, e daí é o que você falou, Bia, eu olho as notícias, eu olho as manchetes, eu vejo o que está acontecendo, mas eu não sei se eu quero ficar 1 hora ouvindo falar de coronavírus, porque a minha vida inteira é coronavírus agora, então, não a minha vida inteira, mas assim, a gente está imerso, né, nessa realidade o tempo inteiro, então, que nem agora, antes de vir para cá, eu escutei um podcast de filme de terror, sabe, porque é, tipo, outra coisa, né? Então eu também tenho eu tenho ido para outros assuntos com os podcasts também, para dar uma aliviada nessa rotina do que a gente está vivendo. Agora, eu sinto isso também, eu estava ouvindo muito pouco podcast, acho que talvez pela primeira vez na minha vida, porque eu sempre escutei muito,
E eu sempre escutava muito no meu caminho, tipo, eu ia para o escritório a pé, quando eu morava num outro lugar que dava para ir a pé. E daí eu escutava na ida, eu escutava na volta, na minha caminhada, se eu ia para algum lugar ou tinha alguma tarefa doméstica, eu colocava para escutar também. E daí durante a nossa, ainda mais durante a produção da série, eu acho que a gente respirou essa série tanto que não dava tempo de escutar outras coisas, literalmente. E agora eu comecei a escutar de novo, porque eu dei uma aliviada, e 2, porque finalmente eu estou desempacotando a minha casa. Então agora eu escuto enquanto eu desfaço caixas de coisas, assim, porque eu preciso de uma tarefa manual para escutar. Então a gente viu isso, assim, a gente viu isso também nos nossos números, né? Eu acho que de todo mundo do podcast a gente teve essa, assim, no começo da série a gente viu como se fosse um crescimento da audiência bem grande, e daí quando entrou a quarentena efetiva no estado de São Paulo, a gente vê que as rotinas se bagunçaram, porque, assim, muita gente saiu de sincronia, você vê que tem gente, assim, começando a série agora, então tirou todo mundo da rotina, né, e o podcast é uma coisa que vive muito, eu acho que na rotina, no meio da rotina das pessoas. Sim. E outro desafio para a gente tem sido pensar agora como que vai ser, né, o que a gente vai fazer temporadas. O nosso plano do ano era lançar uma temporada agora no semestre e lançar a segunda temporada no começo do segundo semestre. E agora a gente está repensando, né, como é que a gente vai fazer sem perder a essência, como é que a gente vai fazer isso sem também perder a essência do 37 graus. E falando dos temas que a gente quer falar, né, porque eu sei que muitas vezes a gente pensa que, tipo, não tem como falar de outra pauta agora que não seja isso. Eu discordo totalmente, assim, acho que a Clara também. Eu acho que a gente precisa, né? Tem um monte de coisa acontecendo enquanto isso, assim. E pauta não falta. O que falta é o que fazia a gente ser o podcast que a gente é, que é a gente viajar, a gente ir a campo, a gente conhecer as pessoas, a gente ir na casa das pessoas, a gente ir nos lugares, a gente gravar coisas, a gente está se vendo nesse desafio de como que a gente vai se adaptar nesse sentido, assim, daqui para frente. A gente ainda precisa conversar sobre isso. Porque as temporadas, eu não sei, Bia, se antes de eu chegar você falou um pouco da nossa produção, mas como a gente produz um episódio. Você chegou a falar disso? Não muito do processo de produção. Então, porque assim, para produzir um episódio é um processo de produção bem longo, na verdade, né? Porque ele começa assim com a escolha da pauta, que já é uma coisa que é uma das coisas mais difíceis, né? O que vai render um episódio do 37 graus. Aí entra toda uma fase de procurar fontes, procurar personagens, fazer planejamento, muitas vezes agendar viagem, casar calendários dos entrevistados com o nosso, aí captar entrevista em campo, voltar, ouvir tudo, anotar, começar a escrever roteiro, edição, não sei o quê, gravar narração. Então, é um processo que geralmente demora, às vezes, meses. E é impossível a gente fazer isso do jeito que a gente vinha fazendo esse ano, porque por mais que por algum milagre, que eu já não acho que não seja possível, no fim do ano a gente, por exemplo, pudesse viajar para gravar alguma pauta, não tem como a gente se planejar para chegar nessa viagem, né, com todas as incertezas que tem hoje. Então, a gente vai ter que basicamente se basear em gravações remotas, e daí entra um outro desafio que nós contamos histórias e a nossa proposta é justamente isso, tentar transportar o ouvinte para uma outra realidade. E como é que a gente vai construir essas cenas, como é que a gente vai levar essa pessoa para um outro ambiente da história, como é que a gente vai ter uma paisagem sonora se a gente não consegue gravar em campo. Então, existem jeitos de fazer isso, mas a gente nunca dependeu exclusivamente de jeitos de construção de cenário e de paisagem sonora exclusivamente, entre aspas, artificiais, né, que é você construir uma cena através simplesmente da descrição de um evento do seu entrevistado, você usar de música, efeitos, bancos sonoros, usar talvez arquivo histórico, dependendo da pauta, a gente consegue fazer tudo isso, só que a gente nunca teve um episódio que a gente dependeu disso exclusivamente para fazer um episódio que fosse gostoso de ouvir do começo ao fim. E isso acho que vai ser uma coisa que a gente tem que aprender. E tem a coisa da...
E tem a coisa de ser a nossa jornada, né? Como personagens, assim. Acho que quem ouve o 37 Graus sabe que eu e a Sara somos também personagens das nossas histórias. E tem muito essa coisa. Eu lembro que no episódio dos Corais, que foi um que a gente lançou na segunda temporada, que ele é uma jornada minha e da Sara para responder as grandes perguntas que a gente tinha. Então, o episódio começa a gente acordando de manhã para ir fazer a viagem de barco e conhecer os recifes do Rio do Fogo, né? No Rio Grande do Norte. Então tem muito essa coisa, assim, que a nossa jornada agora, ela também não... existe uma jornada nossa em busca das respostas, mas é essa coisa, tipo, e aí eu fui falar com fulano, e aí, e aí depois eu fui fazer tal coisa. Ela é uma jornada muito mais restrita, porque é uma jornada dentro das nossas casas, assim. Então a gente tá meio que, tipo, pensando jeitos de reinventar esse nosso processo de produção temporariamente, assim, até que a gente consiga de novo fazer esse tipo de coisa. Tem sido isso que a gente precisa conversar. Ideia tem. Então, e a gente tem essas ideias, não sei, acho que daqui a pouco, não sei se, Débora, você quer abrir para perguntas, mas a gente tá para o resto do ano, a gente tem, acho que 2 frentes, né, uma é essa de produção de episódios, tipo, como que a gente vai fazer isso, a gente ainda não tem definido, 100%, se vai ter uma outra temporada, ou se, como que esses episódios vão ser lançados. Vão ter mais episódios, agora como e quando, essa aí é a interrogação. Agora, e daí a gente tem uma outra frente que a gente quer trabalhar já que tá todo mundo em casa, sabe, a gente quer muito ser parte de fomentar a indústria mesmo dos podcasts no Brasil, de contribuir para a formação de produtores de podcast, contribuir para a formação de melhores comunicadores de ciência. Então a gente está também com uma frente mais de produzir coisas para esses públicos. Então a gente está pensando em o que a gente consegue fazer de curso que poderia ser online, se a gente consegue criar algumas plataformas para organizar, por exemplo, produtores num diretório, coisas assim. A gente tem várias ideias que a gente ainda está discutindo, mas essa é uma outra coisa que a gente consegue fazer esse ano com a nossa empresa Lab 37, mesmo que a produção em si dos episódios do 37 Graus fique um pouco prejudicada. Isso aí. Débora, eu vi que você falou que tem algumas perguntas, né? Se quiser abrir, acho que já... Isso. Então, gente, obrigada. Está sendo ótimo. Eu tenho aqui a primeira pergunta, que é da Aline. Na verdade, ela faz 2 questões, né? Como são diferentes, eu vou fazer em 2 momentos. Vocês falaram sobre a queda de audiência nos podcasts. Pelo que vocês estão falando, será que nós poderíamos inferir que os podcasts de ciência estão em queda de audiência por causa do momento da pandemia, ou outros temas, a Sara citou o podcast de terror, por exemplo, também apresentaram essa queda? Geral a queda, né? Eu não sei se aqui no Brasil já sistematizaram um estudo, mas pelo menos nos Estados Unidos já tem alguns indicadores de que caiu geral, né? Podcast. Gente, desculpa, vocês falaram alguma coisa, eu não tô escutando. Sim, você não ouviu a pergunta? Não veio para mim, ficou mudo. Eu tô escutando você, Bia, mas... Você não me escuta? Eu não estou escutando a Débora. Ué, que estranho. Você tá escutando? Bom, ela perguntou... Eu tô. Ela que surgiu uma questão de que se essa queda do consumo de podcasts ela foi para os podcasts de ciência por conta da pandemia ou se é uma coisa mais geral. Aí eu tava falando que acho que no Brasil acho que não tem algo muito detalhado, né, de dados assim. Acho que a gente não tem isso sistematizado. Mas pelo que tudo indica no cenário global, principalmente dos Estados Unidos, que é o principal, tem sido uma queda geral, né, em todas as frentes, assim. As pessoas não têm mais trajeto, né? Muita gente escuta podcast no trajeto para o trabalho, para buscar as crianças da escola e tal, e isso acaba prejudicando. E mesmo quem escuta em casa, né? Essa coisa do home office, você nunca mais para de trabalhar, vira a sua rotina fica de ponta cabeça, e aquele lugarzinho que você tinha que escutar, muitas vezes não tá mais lá, né? E até as pessoas se readaptarem e acharem outro lugar para escutar. Acho que demora um tempinho. Bom, se tiver mais perguntas, traduza para mim, porque eu não estou escutando nada, só você. Viu? Tá, vê se quando você olha a Débora ali no lado direito, na listinha, ela tá com o microfone desligado ou ligado para você?
Não Ela sei tá se com o microfone ligado, mas as 3 pontinhos dela não mexe. Que Entendi. estranho. Bom, Débora, pode fazer a pergunta. Vamos fazer mediado. Como vocês avaliam o impacto dos podcasts na divulgação científica, tanto no modelo narrativo, como é o 37 graus, como nos demais formatos? Ela cita como exemplo, ainda da Aline, né, o podcast do Minas Faz Ciência, como História de Ninar para Pequenos Cientistas. Tá. Você não ouviu, né, Sara? Traduz, Não, né? eu tô vendo o Luan aqui Tá. no chat. Tá, ela perguntou, a Aline, perguntou como que a gente vê o impacto dos podcasts na divulgação científica. Ela citou como exemplo os podcasts do Minas Faz Ciência, Histórias de Ninar, eu esqueci o nome, mas eu já escutei. Mas, de modo geral, como que é o impacto dos podcasts para o cenário da divulgação científica? O impacto. Pergunta difícil. Bom, dos podcasts em geral, eu acho difícil generalizar qual o impacto dos podcasts. Eu acho que o podcast ele tem sempre a vantagem, né? Uma das coisas que a gente gosta no podcast é que as pessoas conseguem ouvir o podcast. Ele não é uma mídia exclusiva, então é uma mídia que as pessoas escutam muitas vezes enquanto estão fazendo outras coisas, e dependendo do público que você quer atingir com a sua comunicação de ciência, pode ser que isso encaixe melhor na vida das pessoas, porque, por exemplo, quem tem uma vida muito movimentada, dependendo do trabalho que ela tem, por exemplo, às vezes não consegue perder algumas horas, ou mesmo, por exemplo, assistindo um vídeo sentado no computador, olhando exclusivamente aquilo. Ela prefere, por exemplo, escutar um podcast enquanto ela lava a louça, porque ela vai ter que lavar a louça, sabe? Ou vai ter que caminhar para o trabalho. Então, acho que o podcast, ele tem essa entrada na vida das pessoas. Ele tem uma... Ao mesmo tempo, é uma mídia nova ainda, né? Que a gente vê e não tem uma penetração apesar tão de ter grande. sido muito... Exatamente. Apesar de ter crescido muito, ainda não é a grande maioria das pessoas que você vai perguntar e vai diretamente saber o que é, assim. Talvez você tenha que dar uma cutucada, ou talvez a pessoa não vá saber mesmo. Tem muita gente que não tem os aplicativos, não sabe como escutar. E eu acho que isso é uma discussão ainda também, porque apesar da mídia estar crescendo muito, a gente ainda vê que tem esses obstáculos. Mas nesse sentido que a Sara falou de se encaixar na vida das pessoas, eu acho que tem muito esse potencial. O que a gente vê é que muitas vezes, às vezes, alguns produtos de comunicação da ciência são transportados para o podcast sem ter o cuidado que essa mídia precisa, assim, né? Às vezes a gente vê alguns exemplos de, até na descrição mesmo, no título, de ficar uma coisa que não é muito atrativa, assim, acho que para pessoas, porque uma coisa que eu e a Sara temos de muita alegria na nossa vida é que a gente sabe que não são cientistas que escutam o nosso programa, assim, a gente já fez pesquisas de público e a gente sabe que a gente não está falando para cientistas, a gente tem as pessoas que escutam 37 graus tem desde carpinteiro até fotógrafo de casamento, assim, isso faz a gente muito feliz. E eu acho que a gente tem muito esse cuidado de não fazer uma coisa, até porque não é o que a gente quer ouvir. Eu e a Sara, a gente não gosta de ouvir explicação. A gente não é muito a nossa pegada. Eu e a Bia somos meio rebeldes. E a gata tá fazendo uma arruaça. Cuida do gato. Desculpa. A gente não gosta muito que as pessoas falem pra gente o que a gente deve pensar ou saber. Eu acho que eu e a Bia tem essa viés rebelde, assim. E daí eu acho que essa coisa da história pega mais que eu. Pega as pessoas por um outro caminho. Eu tenho isso com tudo. Tipo, hoje mesmo, meu marido fiz alguma cara pra ele e falou: que cara é essa que você fez? Eu falei: eu faço a cara que eu quiser, sabe? Pra mim, eu sou meio assim. Então. Mas o meu ponto é que a gente nunca quis ser uma coisa extremamente didática ou explicativa. A gente nunca quis parecer. A gente não é um conteúdo didático, um conteúdo educacional. A gente queria sair muito mais para o lado do entretenimento e jornalismo e contar histórias do que tentar explicar as coisas. E eu acho que isso, as explicações existem claramente no 37 graus, só que elas vêm dentro da história e elas não são completas, elas são o que você precisa para entender o resto da história. E a gente acha que esse é um caminho
para podcast que funciona bem, porque uma das coisas que mais funciona com podcast é você se conectar com as histórias e experiências pessoais dos nossos, das pessoas que a gente entrevista, das histórias que a gente conta, dos personagens que a gente traz. E isso é uma coisa que o podcast tem super íntimo, né? A maioria das pessoas está de fone de ouvido, você está ali numa situação que você ouve aquela vozinha ali, você está, assim, é meio que um exercício em você ter empatia com aquela história, e com isso você consegue manter a atenção de uma pessoa por 30 minutos, de um jeito que às vezes uma matéria, que a pessoa fosse parar e ficar 30 minutos lendo uma matéria sobre aquele assunto, seria difícil ela ter esse nível de atenção. Então, ele é uma mídia que tem certos cuidados, né? Você precisa saber como fazer isso para que a pessoa, de fato, não fique cansativo, para ela ficar aqueles 30 minutos escutando, mas ela tem alguns outros problemas. Então, eu e a Bia somos do time que, para a comunicação de ciência, a gente tem que muito pensar em que público a gente quer atingir e qual a melhor forma da gente chegar nele. E isso vai desde a escolha da mídia, quanto a escolha do título, a escolha da descrição, a escolha da arte, tipo, a escolha do tom, tudo. Eu tenho que admitir para vocês que eu canto a entidade biológica desde a primeira vez que eu ouvi no podcast. Eu não sei se a Sara está me ouvindo, eu acho que não. Mas... acho que não, senão ela já teria dado eu não escutei. Porque... Estou no mudo aqui. Gente, que coisa esquisita. Muito estranho isso. Mas pode falar, Débora, daí eu falo. Não, assim, eu acho que vocês têm estratégias narrativas muito interessantes. Eu vou trazer, era só um comentário por conta da fala de vocês, mas eu vou trazer agora uma questão do Luan Chagas. Ele pergunta o seguinte: como vocês planejam o tratamento de dados nos roteiros? Há uma humanização das fontes no tratamento disso? Vocês procuram essa visualização no áudio? Tá. Eu dei risada porque a Débora falou que ela canta entidades biológicas. A gente também. Mas no dia que essa música foi feita, a gente foi o pior, assim. Acho que eu fui dormir cantando. Hoje já esqueço. Uma semana com essa música na minha cabeça. Uma semana cantando. E aí, uma pergunta do Luan, que ele perguntou se, por exemplo, na hora que a gente está roteirizando, se a gente busca, acho que foi as palavras dele foram, se a gente busca uma humanização dos dados, se a gente busca fazer com que... Bom, eu acho que não foi essa palavra que ele usou, mas eu entendi que é meio que essa construção também visual dos dados, assim, e humanização. Eu acho que podcasts narrativos, assim, acho que jornalismo literário no geral, acho que eu e a Sara, a gente sempre fala que isso que a gente está fazendo e que os podcasts americanos narrativos, os podcasts narrativos no geral fazem, ele não surgiu do nada, né? Eles são herdeiros muito grandes da contação de histórias no rádio e também do jornalismo literário, né, que está aí vivo há muito tempo. E eu acho que, não sei se eu entendi direitinho a pergunta, mas eu acho que o que a gente busca muito, assim, é basear os nossos episódios em alguns elementos-chave, que a gente considera elementos-chave para contar uma boa história, que são os personagens interessantes, que tenham uma trajetória interessante, ter cenas, ter coisas acontecendo, né, sequências de ações, cenas, e também de ter grandes perguntas que vão guiar a narrativa, mesmo que essa pergunta não apareça no roteiro, assim, mas que são grandes perguntas... Para guiar a gente, às vezes, na nossa investigação. Exato, que é a nossa investigação. Então, quando a gente pensa, eu acho que nos dados que a gente coloca, nas informações que a gente coloca na narrativa, ela sempre vem como parte da história. A gente nunca vê esses dados, essas informações como centrais, mas como parte de uma grande trajetória da história. Às vezes, com alguma digressão um pouco mais nítida, que a gente às vezes até fala fazer um box, né? Que é uma coisa que a gente já vê matéria de revista, tem um box, mas a gente fala box também. Mas, de modo geral, a gente pensa como parte da narrativa, né? Então, um episódio que tem muita informação, que a gente disse foi o 4º episódio, que foi a Sara que roteirizou, que é um episódio sobre vírus e mosquitos, e tem muita informação, assim, porque... Uma inundação de informação. E aí, qual foi a estratégia da Sara para lidar com essa chuva? Foi fazer a trajetória dela, da repórter, em busca dessas resoluções. Então, depois da abertura, começa com aquela discussão entre eu e a Sara. A Sara veio perguntar para mim
o que eu gostaria de saber sobre vírus. Aquela conversa foi totalmente real, não tem nada de roteirizado ali. Aí eu contei para a Sara as coisas que eu não sei, quais são as minhas indagações, e aí a trajetória do episódio é a Sara indo em busca dessas respostas. Foi o jeito dela lidar com a chuva de informações que era aquilo, né? Eu falo que às vezes meu sonho é, tipo, fazer um episódio com zero informação. Zero dados. Mas assim, eu acho que ele tem que ser costurado na história e daí com isso ele faz parte, em geral, assim, ele ou é essencial para você entender o que está acontecendo, a trajetória do personagem. A gente tenta não fazer uma enxurrada de dados que não tem um propósito na história, assim, porque a gente também acredita que o ouvinte, o 37 graus não é a única fonte de informação de uma pessoa, então a gente não precisa dar para ela todos os dados e informações sobre aquele assunto, a gente está contando uma história. Da mesma forma que se você for numa mesa de bar contar uma história para um amigo, você talvez não conte todo o detalhe, todo o dado que é pertinente àquele tema, àquela história. E a gente acredita que se a pessoa tiver interesse em saber mais, ela também tem autonomia para ler outras coisas e buscar outras informações. Então, a gente tem meio que esse caminho de se ater à história e o que é preciso para que a pessoa entenda ou o que está acontecendo naquela hora na história, ou o contexto maior em que, né, aonde que isso aconteceu, em que momento histórico foi isso, quantos casos de dengue tem por ano no Brasil. A pessoa precisa saber isso para entender qual é o impacto de uma doença como a dengue. Então tem esse número no episódio. Mas a gente não daria isso de graça, assim. Se não fosse necessário para a história, né? E outra coisa que acho que vai um pouco nesse sentido do que o Lula perguntou, mas é uma coisa que a gente também tenta se questionar toda vez que a gente faz um roteiro, é meio que não subestimar, os nossos ouvintes, assim. Isso que a Sara falou, de que a pessoa pode pesquisar em outros lugares, mas também de que nem tudo precisa ser dito, assim. Isso é uma coisa que a gente sempre fica pensando, que às vezes a gente quer terminar um episódio e a gente tem às vezes fica falando, será que a gente... É uma reflexão, será que a gente faz um link entre isso e isso? Será que a gente fala que aqui a gente quis dizer isso? Aí às vezes a gente até testa com as pessoas, com alguns ouvintes frescos, né? Porque às vezes pode ser o meu namorado, o marido da Sara, meus pais, sei lá. E o que a gente sente, na verdade, é que a gente não precisa, muitas vezes, dizer isso que a gente está na nossa cabeça, porque o ouvinte faz esse link sem precisar, sabe? Então, a gente tenta deixar também muitos espaços em aberto e até alguns silêncios sonoros, assim, como a música, porque a gente sente que a pessoa vai fazer isso na cabeça dela. A gente não precisa dizer o que as pessoas devem pensar. E a gente percebeu também que uma coisa que funciona muito melhor do que tentar fazer uma reflexão, que assim, eu e a Bia não somos filósofas, então as nossas reflexões não são nada, assim, geniais, tá? Então, então você vai fazer, às vezes você tenta fazer e fala, nossa, que platitude besta, né? Todo mundo, sei lá, é uma coisa, parece que eu tô dando moral da história, que a gente não gosta disso. E daí o que a gente acha que funciona melhor é muito mais contar que impacto aquilo teve na gente, do que tentar fazer uma coisa ampla, genérica, assim. Então, às vezes, quando a gente quer falar sobre aquilo, tipo, qual foi a reflexão, muitas vezes a gente prefere falar o que aquilo fez a gente pensar, tipo, na hora que eu aprendi isso, o que eu senti, o que eu pensei. Porque a gente acha que isso é mais rico do que, às vezes, dizer para o ouvinte o que ele deve sentir quando ele ouvir a mesma informação. Então, Exato. Débora, essa pergunta... Bom, eu pensei numa estratégia aqui para fazer a Sara ouvir a gente. Eu boto no chat o que eu estou perguntando. Ok. Eu estou olhando no chat, não sei se é isso. Então, na verdade, seria mais um comentário, assim. A humanização que o Lua estava falando não tem muito a ver com a experiência. Ela está falando, Sara. Espera um pouquinho. Então, tem muito a ver com a experiência de vocês, né? Pelo que me pareceu. Sim, ela estava falando de ter muito a ver com a nossa experiência, assim, tanto a nossa experiência como também deixar muita coisa na fala dos entrevistados, assim, que eu e a Sara, a gente fica pensando que às vezes até no jornalismo impresso, às vezes se faz muito isso, assim, que a fala do entrevistado parece que depois você repete ela de outro jeito, assim, ou você meio que fala uma coisa, tipo, fulano diz tal coisa, daí tem uma fala do fulano dizendo tal coisa. A gente vê que isso acontece muito no jornalismo. E a gente tenta fugir disso ao máximo, assim. A gente tenta fazer com que o nosso roteiro, a nossa narração e as falas dos entrevistados sejam totalmente costuradas uma na outra. Então, deixar, às vezes, se tem uma reflexão que o nosso entrevistado fez, a nossa entrevistada fez,
da gente deixa para essa própria pessoa. Agora, se acontece isso que a Sara comentou, de ter tido uma mudança no jeito que a gente pensava sobre um assunto, daí a gente também fala em primeira pessoa do que aconteceu. Mas a gente tenta não generalizar, tipo, no fim de um episódio, não dar uma grande generalização, uma lição de moral, por exemplo, falando, tipo, é por isso que nós temos que... É por isso que nós temos que aprender com as epidemias do passado. Tipo, você não vai ver eu e a Sara falando um negócio desse. Assim, a gente vai, no máximo, a gente vai falar, tipo, quando eu fiz essa entrevista com o fulano, eu entendi que a epidemia da Zika tem tudo a ver com uma coisa. A gente ou tenta deixar na fala do outro, ou trazer pra gente, assim, sem ficar, às vezes, filosofando em alta escala, em grande escala. Bom, acho que você respondeu mais ou menos a pergunta da Débora, acho que sim. Se a humanização seria vinculada. Acho que sim, é tanto a experiência nossa quanto a experiência das universidades. Assim, a gente não tem que fazer tanto trabalho para humanizar o 37 graus, porque ele, por definição, ele é muito humanizado. Ele é isso que é a proposta dele. E a nossa proposta sempre foi contar histórias das pessoas, assim. Por acaso, elas são, muitas vezes, histórias de pessoas que têm interface com a ciência, mas sempre foi isso. E acho que isso que a Bia falou já respondeu. Eu vou passar, então, para a questão da Valquíria Guimarães. Isso, é possível começar um projeto de podcast com alunos em pleno isolamento social? E quais são as dicas para essa produção? Tá. Ela falou justamente dessa pergunta da Valquíria, sabe? Estou vendo aqui. É possível começar um projeto de podcast em pleno isolamento social? Quais as dicas? Possível, acho que vai ser um pouco desafiante, não tá todo mundo junto, mas eu acho que dá. Todo mundo hoje em dia, pelo menos, tem um celular, geralmente, que dá para ser usado para gravar, até esses próprios foninhos que eu e a Bia estamos usando, junto com o celular, já é um bom começo, assim, para quem quer gravar em casa e não tem um equipamento dedicado. Agora, o que vocês têm que pensar, eu acho mais o que vocês querem falar. Eu acho que esse é o desafio. Eu acho que a gente até viu um dos nossos conselheiros, assim, eu e a Bia fizemos um treinamento, não sei se você falou disso, Bia, Não. Eu e a Bia, no ano passado, além do Serra Pilheira, nós somos parte de um programa que chama Google Podcast Creator, que é um programa financiado pelo Google, mas que é rodado por uma empresa americana que chama Public Radio Exchange, PRX, que é uma empresa de audiojornalismo. Eles têm vários programas, eles são super experientes na produção de podcasts, e eles fizeram essa seleção em que nós fomos um dos 6 programas no mundo inteiro então, um dos 6 times, tinha time da Índia, Líbano, Colômbia, Espanha, várias, nessa rodada, né, foram 12 no total, 2 turmas de 6. E a gente fez esse treinamento com eles, a gente ficou 6 meses tendo acompanhamento com eles e tal, e um dos nossos, o Mark, que é um dos caras que rodava esse treinamento, ele tá fazendo alguns live, o que é uma live, Bia? Não sei, ele tá falando de podcast, E daí eu acho que você que me contou, eu nem assisti ele falando, mas você me contou que ele falou assim, que um dos conselhos dele era não fazer um podcast sobre quarentena. Sim, ele falou, gente, todo mundo vai fazer podcast sobre quarentena. Se você vai começar um podcast agora, não faça sobre isso, assim. Acho que ele deu até um exemplo que eu não vou saber contar direito, mas que é do Dirty Dancing, de como teve vários filmes ali na mesma época do Dirty Dancing que tentavam meio que a mesma proposta, mas nenhum deles ficou para a história como o Dirty Dancing ficou. Então, é muito difícil você competir quando você tem um monte de podcast lidando com a mesma proposta. Então, ele falou que se alguém quiser fazer agora um podcast sobre Dirty Dancing, ia fazer mais sucesso do que um podcast sobre quarentena. E a gente sabe que é super difícil fugir desse tema agora. A gente tá pensando nisso e tal, mas como eu já falei, eu e a Sara somos super defensoras de que existem outras coisas para ser faladas, ou outros recortes, ou outras coisas que podem ser feitas nesse cenário. Então, sim, tem muitos desafios, mas super dá para começar um projeto agora com alunos. E, tipo, já que todo mundo tem pelo menos um celular, um fone, você pode sempre, que é o que eu e a Bia fizemos muitas vezes enquanto a gente estava gravando o 37 graus agora na quarentena, que é você faz uma chamada de áudio como essa, e cada um grava o seu áudio em separado no seu celular, por exemplo. E daí depois você alinha tudo isso num software de edição,
e daí você tem uma qualidade melhor do que se você for gravar, por exemplo, direto pelo Skype, ou usando esse áudio que vem pela internet. Então, esse é um bom jeito de botar todo mundo junto, entre aspas, para conversar, e ainda assim ter uma qualidade de áudio mais legal. Uhum. Bom, então, Débora, a gente acompanha aqui as perguntas? Isso, acho que vamos para a questão feita pelo Carlos Haurig, que ele fala, lá no início da pandemia, em janeiro, da pandemia, em janeiro mais ou menos, o Drauzio Varela chegou a falar que a Covid não seria algo tão catastrófico. Eu mesmo pensava assim, mas na medida que reconhecemos mais o problema, fomos percebendo o perigo. É o método científico, vamos tendo mais informações e com isso refinamos as conclusões. Como explicar para o público leigo que ciência não é uma verdade, uma crença, mas um método, uma forma de entender o mundo? Uhum. Sara, a gente acho que é essa pergunta do Carlos, que eu acho que você viu aí. Tô lendo aqui o chat. Inclusive, eu e a Sara, a gente até colocou no começo de um episódio que pouco antes de lançar a epidemia, a gente foi numa feira fazer o famoso Povo Fala, né? Todo aluno de jornalismo aprende a fazer, perguntando para as pessoas qual foi a epidemia que mais marcou, e a Covid já estava sendo notícia no mundo, mas aqui no Brasil ainda não. Então, e eu e a Sara, a gente também estava lá fazendo as perguntas, mas a gente também jamais imaginou a proporção que ia tomar. Então, acho que todo mundo também teve esse momento de que achava que talvez não fosse ser tão catastrófico aqui no Brasil, até o momento que a gente percebeu que com certeza ia ser muito catastrófico aqui em todo lugar. Mas essa pergunta, o método científico, como explicar para o público leigo que ciência não significa uma verdade? Bom, eu e a Sara, acho que não existe isso muito na nossa proposta de dizer isso para o nosso público, assim, diretamente, porque acho que não é muito a pegada do nosso programa, de ensinar como olhar essas coisas, mas o que a gente faz é que a gente mostra isso nas nossas histórias, isso está nas nossas histórias. Assim, acho que quem acompanha o nosso programa viu, por exemplo, na série Epidemia, que a gente contou toda a trajetória da Zika no Brasil, de que quando o vírus chegou, e aí um monte de gente achava que era dengue, e aí era a mesma época da chikungunya, e ficou aquela confusão de diagnóstico, até que um pesquisador teve a ideia de talvez olhar para essa tal de Zika, que tinha sido um problema numa ilha, blá, blá, blá. Aí até fazer um estudo na Universidade Federal da Bahia, que de fato isolou o vírus e aí descobriu que era o Zika que estava circulando aqui. Aí, meses depois, o problema da microcefalia e tal, também não se sabia qual era a causa. Então, eu acho que a gente não diz isso para o nosso público, que a ciência não é uma verdade, que ela vai mudando, e não é uma verdade fixa, mas que ela vai mudando, que é uma construção do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, quem acompanha o nosso programa e ouve os nossos episódios sabe que é assim que funciona. Eu acho que pelo menos quem era leigo, o leigo que acompanha, eu sempre penso na minha tia Deia, que é sempre a ouvinte que fica na minha cabeça. Eu acho que hoje ela tem uma ideia muito mais clara de como que isso tudo é de passinho de formiga, assim, e não que chegou e falou, tipo, não é isso, ou é isso, que uma notícia que ela vê no jornal pode ser só uma parte da grande construção de conhecimento que vai fazer parte da história, e pode ser algo que daqui a pouco vai se descobrir que não era bem assim. Então, eu acho que, meio que no geral, a gente dá essa impressão. Mas... a gente faz isso, acho que da história, por exemplo, na história da Zika, uma das partes mais interessantes da história é documentar justamente o processo, né? Foi documentar as descobertas, o processo, as mães que no começo não sabiam o que estava acontecendo, os médicos que não sabiam o que falar para a mãe, daí como é que foi essa descoberta do que estava acontecendo, que tipo de estudo teve que ser feito para confirmar uma coisa ou outra. Então a gente acaba passando por tudo isso na série, mas eu acho que não existe no 37 graus dessa mesma coisa, que a gente tenta ir para um caminho de mais sutileza. A gente nunca chegou e falou essa frase, a ciência não é uma verdade, ela é a construção do conhecimento, que isso, a gente não chega a explicitar isso, mas a gente parte do princípio que a gente documenta, né, os conflitos e o processo científico. A gente também acha que a complexidade das histórias é o que torna ela interessante, né, e a gente não acredita muito em, tipo, essa coisa da simplificação da ciência para um público que não é cientista. A gente acha que simplificar as coisas muitas vezes torna elas menos interessantes. Então, quando a coisa é complexa, a gente tenta meio que navegar por essa complexidade, porque a gente acha que fazer o ouvinte
percorrer esse mesmo trajeto e na cabeça dele ir meio que enfrentando esses obstáculos. Ah, será que é isso? Como é que se descobre isso e tal? É o que vai fazer ele se interessar pela história. Então, acho que meio que é mais por esse lado que nós fazemos. Assim, é difícil você falar isso. Acho que simplesmente falar uma frase assim também provavelmente não teria um impacto muito grande para o ouvinte, porque qual é esse processo, então, né? Ele não está a par do que exatamente isso é. Então, a gente parte do princípio que se a gente mostrar esse processo, acho que pode ser que ele entenda melhor. Mas, claro, a gente não tem um controle muito grande sobre o que a pessoa tira do programa depois que ela escuta. Bom, a gente vai para a pergunta da Adriana, Débora? Isso. Você quer apresentar a pergunta, Bia, para ficar mais fácil? Sim, então, qual a receptividade da comunidade científica à linguagem do 37 graus, considerando a diapasão, linguagem científica versus narrativa popular, muito ricas de vivência, mas despojadas, mais no sentido das metodologias e teorias. Eu acho que a gente até já passou um pouco por isso, quais são os nossos objetivos, mas a receptividade é muito boa, assim, nunca aconteceu de alguém chegar e falar diretamente para a gente que algo não foi válido porque faltou falar de tal metodologia e tal. Acho que é porque as pessoas entendem que a nossa proposta é muito daquilo que a gente falou. A gente tenta não subestimar o ouvinte, a gente tenta, e a gente nunca foi a nossa proposta cobrir o tema de A a Z. A gente tem plenamente na nossa cabeça... diga, pode falar, Sara. Não, sim, a gente não quer cobrir. Também, assim, a gente, essa coisa da linguagem técnica, assim, tem horas que não dá para escapar, você tem que usar alguma palavra ou outra, mas a gente tenta não partir para um linguajar mais técnico, falar como se a gente estivesse contando uma história, mas eu não sei mesmo, talvez eu sou um tipo de cientista que eu não gosto de escutar coisas assim, a não ser que fosse muito da minha área, que eu precisava, tipo, ler o paper para saber o que é, ou é uma apresentação de alguém num congresso. Todo o resto de coisas que eu consumia sobre ciência, eu prefiro que seja uma contação de história, uma coisa mais humana e tal. Eu particularmente prefiro. Então, eu acho que também é meio que no DNA meu e na Bia, assim, a gente não é muito para esse lado. Mas, assim, ó, por outro lado, a gente faz muita checagem e tenta ter... Eu e a Bia somos extremamente paranoicas que a gente vai falar alguma coisa errada ou dar a entender uma coisa errada. Então, muitas vezes, as nossas correções do roteiro é tipo, se eu falei isso e depois falei aquilo, não parece que uma coisa contradiz a outra, ou se eu falar que é um pouco assim, parece que é poucas vezes que aconteceu, quando, na verdade, é muitas vezes, sei lá. Então, eu e a Bia somos super... cuidadosas com a escolha de palavras, mesmo usando, entre aspas, um linguajar não técnico, mas a gente é super cuidadosa para que ele continue correto. Sim, e tem muito essa coisa de que, por exemplo, a Sara, que tem toda uma experiência de vida acadêmica mais intensa do que eu tive ao longo da minha vida. Por exemplo, uma vez eu escrevi no roteiro, eu estava falando hipótese, e uma hora eu usei teoria como um sinônimo e tal. E aí a Sara leu uma frase e ela ficou assim, olha, eu entendo o que você quis dizer, que eu acho que num papo normal isso tá super ok, mas eu acho que cientistas vão implicar. E aí a gente faz concessões, assim, mas no sentido de que, mas isso de faltar uma robustez da parte de metodológica, alguma coisa nesse sentido, não é mesmo a nossa intenção de fazer, e ao mesmo tempo não sentimos que isso é um obstáculo na nossa receptividade dentro da comunidade acadêmica. Pelo contrário, eu falei que a gente é muito feliz por ter ouvintes não cientistas, mas a gente tem muito ouvinte que é parte do mundo da ciência também, e que gostam muito do que a gente faz. E eu acho que nesse sentido, acho que não tem sido um problema de receptividade, assim, pelo contrário. Eu acho, talvez, Bia, a gente poderia passar para a questão do Pedro, que tem um pouco a ver com essa discussão da definição de ciência, aí depois a gente volta para a da Luana. Que o Pedro pergunta, então, sei que existe uma delimitação temática do Serrapilheira, mas qual a definição de ciência que eles vão para definir as pautas? Ciências humanas sociais contam? Lembro do episódio das carvoarias, que era geografia. Sim, inclusive tem um episódio que é bem de antropologia, que é o nosso episódio Cupido, que é sobre relacionamento online, que a gente conversa com uma
antropologia não, desculpa. A gente conversa com 2 sociólogos, né? Um que vai para o lado um pouco mais dos impactos até na economia, quantitativos, e a Malu, que é da Unesp, que tem essa pegada bem do impacto dos aplicativos de namoro na sociedade, enfim, até na vida das mulheres, e foi bastante também voltado para ciências humanas. Tem isso que você falou do podcast, o episódio das carvoarias, que foi bem nesse sentido. O nosso episódio, a gente nunca fica também colocando muito em caixinha. Nosso episódio da chuva, das mudanças climáticas, a gente conversa com gente de humanas, assim. A Gabriela, que a gente entrevistou, a pesquisadora que a gente entrevistou, que é da parte de saúde e mudanças climáticas, ela é jornalista, ela tem a formação dela é bastante de ciências humanas, e a Laura, que foi a urbanista que a gente conversou, também tem uma pegada bastante de ciências humanas. Nosso episódio do milho, a gente fala com alguém da genética, mas tem a historiadora, que também está ali no episódio, falando do como que o milho fez parte da construção da culinária brasileira, assim, faz muito parte da culinária brasileira. Então, a gente... acho que a gente nunca parou para pensar qual era a definição de ciência para a gente. Eu acho que o que guia mais é meio que essa coisa das descobertas, de trazer para o ouvinte alguma coisa nova que ele não sabia, ele ou ela não sabia sobre o mundo à sua volta. Assim, a gente não fica muito se questionando sobre aquilo que a gente está reportando da ciência ou não. Mesmo porque acho que eu e a Sara acabamos indo por esse lado de ter um pé na ciência, que a gente fala, por conta da nossa trajetória, mas a gente, se pudesse, fazia podcast de tudo quanto é coisa, assim. Então, a gente vai se guiando mais pelas curiosidades e as descobertas do que especificamente sobre a área do conhecimento científico. Teve uma pergunta da Luana também que eu achei interessante, não sei se você olhou aqui, ó. Isso, a Débora falou para a gente ir para a da Luana. Qual ponto vocês acreditam mais importante? Porque essa eu achei interessante, para a fidelização, envolvimento na audiência. E isso é uma coisa que eu e a Bia já entendemos bem, mas muita gente com que a gente colabora, às vezes, não ainda entendeu. Que é por que o ouvinte volta para o 37 graus. Tipo, você falou, a Loda falou, tema do episódio, história dos personagens e composições sonoras. Olha, eu acho, não é o tema do episódio, porque a gente pode fazer episódio sobre qualquer coisa. Eu acho que é mais a história dos personagens, eu acho que é mais a experiência, tipo, assim, a gente tem como referência alguns podcasts, que talvez a Bia tenha falado antes de eu entrar, mas tipo, Radiolab, o This American Life, e são alguns podcasts americanos que, pelo menos para nós duas, você começa a confiar tanto que aquela experiência vai ser legal, que aquele podcast vai ser bom, que não importa o que ele fizer, se ele colocar o episódio, a gente vai downloadar e escutar. E é meio que isso que a gente foi tentando conquistar, eu acho que nos ouvintes também, né? Essa confiança de que não importa o tema que a gente escolher falar, ele vai ter uma boa experiência, vai ser gostoso de ouvir, vai ser uma história interessante. Então, é mais isso. Eu acho que a composição sonora ajuda com que essa experiência seja imersiva, que ela seja agradável. A história das personagens é o que vai fazer, então sempre vai ter... É meio isso, assim, toque esse episódio para escutar uma história interessante sobre o mundo que você vive. Eu acho que é mais isso. O tema, eu acho que eles podem ser completamente variados. Eu acho que tem muita questão também no caso da fidelização, assim, eu acho que tem muito a questão da qualidade sonora, porque eu acho que a gente vê como a mídia podcast está crescendo muito, tá? Apareceu muito podcast, né? Hoje, nossa, você vai rodar, tem muita coisa mesmo. E eu acho que o que faz uma pessoa, às vezes, ficar também é o negócio de ser gostoso de ouvir. Não só do sentido da estrutura, de ser amarradinho o roteiro, com as sonoras, de ter uma música legal e tal, mas de ter um cuidado, uma delicadeza com o tratamento do som, até eu sei que isso depende de equipamentos e que infelizmente não é de acesso de todo mundo, mas de ter um mínimo cuidado de que aquilo não vá agredir a orelha do seu ouvinte, assim, porque às vezes a gente vê que de tanta coisa que tem, as pessoas vão ficando mais exigentes, né? Quanto mais podcast tem, mais exigente vai ser o ouvinte de podcast. Então, eu acho que isso também faz parte um pouco da fidelização, os cuidados que a gente tem com as orelhas. Eu acho que talvez até com a gente, assim, porque os podcasts que a gente gosta muito, você acaba, assim, desenvolvendo meio que uma relação com
apresentadores também, né? Eu acho que você Isso. começa a conhecer, isso foi uma coisa que eu e a Bia tentamos fazer mais, de colocar as nossas personalidades no programa, a partir dessa temporada, acho que tem bem mais do que as anteriores e tal, que é começar a ter essa relação em que a pessoa começa como se fosse a conhecer, assim, pelo menos uma parte de você e querer voltar para escutar o que aquela pessoa tem a dizer. Eu sei que eu tenho bastante isso com alguns dos podcasts que eu escuto. Geralmente se fala que os apresentadores são aqueles para quem os ouvintes voltam, né? A toda semana, ou a cada 2 semanas, ou todo mês, você vai voltar para aquela. Os apresentadores são a casa do podcast, né? Então meio que você volta para eles quando você vai ver o episódio novo. Então acho que isso que a Sara falou, total, faz bastante parte da fidelização mesmo, de construir essa carinha, assim, esse jeitinho. Bom, nós temos uma questão da Rosângela um pouco lá em cima, e aí tem uma do Luan, que dialoga com o que vocês estavam falando agora, um pouco mais para baixo, além da Aline e do Pedro. Nossa, eu não tô conseguindo rodar para cima o meu chat. Não sei porquê. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Do Luan, quando vocês criaram o Aline. podcast, quais os principais desafios que vocês tiveram? Tá. Da Rosângela. Ah, tá. Da Rosângela, tá. Então, quando a gente criou o podcast, quais os principais desafios que a gente teve? No começo a gente gravava, era bem caseirão, exato, aprender a fazer, que foi meio que um método de estudo que até hoje a gente faz muito, que é de ouvir podcasts que inspiram a gente fazendo engenharia reversa, algo que a gente faz muito até hoje, mas também foi o que ajudou a gente a sair do papel. E questão técnica também, né, Sara? Também de, tipo, a gente fazendo em casa, na época a gente fazia em casa, mas não tinha tanto conhecimento quanto hoje de questão de técnica. Nossos equipamentos também já eram bem mais... Era coisa que a gente comprou nós mais mesmos, amadores, assim. Isso. E como a gente começou o podcast falando assim, vamos fazer um piloto, vamos fazer um primeiro para a gente conseguir financiamento, porque desde o começo a nossa ideia era que isso fosse profissionalizado mais tarde, mas o piloto, de fato, tem esses desafios, né? E tanto que na nossa primeira temporada, que é a temporada piloto que a gente fala, as pautas são todas locais aqui, né? São todas aqui no máximo até Araraquara. Né? São Carlos, Araraquara. Então teve esses desafios de fazer o negócio com custo baixo naquele começo para a gente poder jogar no mundo e aí ver o que ia ser. E até para testar mesmo, ver se estava dando certo, porque é um tipo de produção que tem um processo bastante complexo, assim, e longo. Então a gente precisava testar. A gente é muito defensora da produção de piloto, tem que fazer piloto, para a gente ver, acertar o formato e saber se a produção funcionava. Então, acho que os desafios foram meio que esse, assim, ir conhecendo o cenário e vendo o que a gente ia fazer e como, né? Acho que a gente não sabia, assim, a gente começou, né, tinha tido alguma experiência com áudio antes, mas muito pouco, então nós fomos, tipo, meio que tateando e tentando estudar, vendo os poucos recursos que a gente achava de ler alguma coisa, ler sobre como um programa era produzido e tal, mas, assim, agora a gente tem um entendimento muito melhor do que vai num episódio, de como melhorar um episódio, do que no começo a gente não tinha muito. Então, várias das pautas no começo, acho que se hoje a gente fosse fazer, a gente faria assim. Nossa, a gente não faria completamente diferente. Então, mas isso é parte da evolução, né? Que a gente vai aprendendo e foi bem gradual. Eu acho a cada episódio, acho que no começo, até hoje, na verdade, a cada episódio a gente muda alguma coisa. A gente pensa, vou fazer essa coisa melhor, vou fazer essa coisa diferente. Acho que dá para fazer assim. Então, a gente fica numa constante evolução, assim, eu não sei se dizer um desafio, mas acho que é sempre meio que um desafio contínuo, assim, por exemplo, a nossa música mudou muito o jeito com que a gente conversava com o músico, até o músico entender o que a gente queria, porque a gente não fala um linguajar musical, já foi um desafio. Aí no começo ele fazia a música sem o áudio do podcast, a gente começou a mandar para ele uma gravação grosseira, ele fazia em cima da gravação, melhorou, aí foi indo, agora a gente já consegue pedir para ele fazer uma música sem mandar uma gravação, às vezes, e dá certo, porque ele já tem essa experiência de ter feito várias antes, mas é meio que uma constante evolução. Assim. Sim. Qual era a outra que a Débora falou? Tem a da Aline. Não, da linha de Cubatão. Obrigado.
Tem o É que eu não consigo Luan. rodar, mas a Débora tinha falado de outra pergunta. Ah, tá, do Lu, essa é É, sobre os ouvintes, né? isso, é. Vocês analisam dados sobre retenção e consumo na produção de vocês? Isso altera algo nos episódios seguintes ou no roteiro em algo? A parceria com a Folha mudou algo nos dados dos ouvintes que vocês já tinham? Analisam dados de retenção e consumo. A gente sempre está de olho. No começo a gente era bem mais, né? Aqui acho que essa Lembro vez que também foi tão. Um, que a gente era mais apegada, porque era mais no começo, mas dois, porque essa vez foi uma correria tão louca que eu acho que a gente nem dava tempo de olhar direito a Sim. retenção e as nossas audiências. Então, e tava todo mundo desincronizado, porque às vezes a gente via assim que, tipo, tava lançando o 6º episódio, do nada um monte de gente escutava o primeiro, sabe? Então, Sim. os nossos ouvintes mesmo estavam fora de ordem, assim, era difícil de avaliar. Mas a gente fica super de olho nisso, e o que a gente fica feliz de ver é que a gente já construiu a base, né, da audiência, então ela varia ali às vezes para cima, tem episódio que é mais ouvido do que outros, mas a gente sempre tem uma base que se formou, que acho que a gente já fidelizou e é uma base estável, mas sim, a gente fica sim olhando a retenção, às vezes a gente comenta que um episódio teve uma retenção maior que o outro, a gente fica assim de olho nessas coisas. O que muda, você perguntou se isso muda no caso de roteiro e tal, a gente mudou muito a produção de roteiro nessa série Epidemia, e não foi nem por problema de retenção da segunda temporada, mas acho que foi da gente percebendo que os nossos episódios não começavam tão fortes como eles poderiam, assim, antes da série Epidemia, que foi algo também que a gente foi aprendendo nos treinamentos que a gente fez ano passado, e também com esses estudos de engenharia reversa que a gente sempre faz, mas dessa coisa de que para o áudio você precisa, naqueles primeiros minutos, no primeiro, segundo minuto, já dar um clique para a pessoa, despertar ela, que ela tem que ficar ali, e dar um motivo, né? Porque dá uma promessa, você vai ficar aqui porque vai ser bom o negócio. E uma coisa que a gente não se atentava tanto, assim, na nossa segunda temporada do ano passado, a gente fazia umas aberturas longas, assim, que muitas vezes, que eram até bonitas, contemplativas e tal, mas que muitas vezes você fala assim, mas cadê, sabe, o motivo para a pessoa ficar? E nisso, na temporada, agora na série Epidemia, a gente tentou trabalhar isso muito mais. E a gente percebe que muita gente notou que o ritmo do programa tá mais fácil de escutar. Muita gente veio falar pra gente, né? Nossa, uma coisa aconteceu que agora tá um negócio... A gente sabe o que aconteceu, porque a gente começou a prestar mais atenção no ritmo e na levada dos roteiros, assim. Mas isso de retenção tem suas limitações, né? Os dados. A Sarah é mais nerd dos dados aí pra falar. Mas a gente fica de olho, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem limitações. Você tem que, assim, a gente olha e dá uma avaliada, mas assim, muda essas coisas de retenção, que nem isso. Às vezes, por exemplo, aconteceu o primeiro episódio do 37 Graus, ele ficou muito tempo, nem sei se ainda tá, nas recomendações do Spotify. E daí o que acontece é que... O primeiro episódio da Epidemia, da série Epidemia, isso. O que acontece é que veio muita gente que não escutava 37 Graus antes. Então, se você olhar, por exemplo, a retenção entre episódios em que nossos ouvintes estão escutando, ela é muito melhor do que, por exemplo, num episódio que cai um monte de gente de paraquedas, porque pode ser que um monte de gente clique lá porque estava na recomendação do Spotify, e daí alguns desses gostam e ficam, e outras pessoas podem decidir, tipo, não, isso não é para mim, não é o que eu quero escutar agora, sei lá, eu nunca ouvi falar de 37 Graus ou Epidemia, escutei 1 minuto, então, assim, não foi uma recomendação de um amigo, que geralmente sabe, assim, essas coisas mais orgânicas, elas também são mais estáveis, eu acho, na construção da base, né, quando você tem muita gente caindo no episódio, não é todo mundo que vai ficar, vai escutar a série inteira, o que é normal. Mas então você vai olhar, por exemplo, a retenção desse primeiro episódio, apesar dele ter muitos plays, ele tem uma retenção pior do que outros episódios, mas não é que uma retenção não boa, significa que a retenção do episódio é ruim, significa outra coisa. Então, tem várias nuances, assim, que a gente tem que tomar cuidado para também não fazer uma decisão que você vai mudar completamente para um outro episódio, não era um problema, sabe? Então, a gente meio que fica monitorando, mas não necessariamente usa isso de uma maneira muito, não sei, cabal, assim, para fazer alterações. Eu e a Bia também, a gente confia muito na nossa estética, no que a gente acha que tá bom ou não. Muitas vezes a gente acha que isso já é, assim, óbvio que a gente quer o feedback dos ouvintes e isso é importante, mas a gente também tem que confiar um pouco no nosso taco, assim, para fazer as coisas. E a gente também tem algumas pessoas que ajudam a gente, né, a pensar. Então, por exemplo, que eu falei essa coisa dos primeiros minutos, de ser aquela coisa mais hard, que uma pessoa que ajudou muito a gente a perceber isso e a mudar isso é uma jornalista chamada Gisele Regatão,
que é brasileira, mas mora nos Estados Unidos e trabalha com podcast há muito tempo, e ela meio que foi uma orientadora para a gente nos últimos meses, né, nesse sentido de ajudar a gente a melhorar. Isso é uma coisa que ela falou pra gente, né? Quando ela ouviu a segunda temporada, ela falou, gente, tem uns episódios que são muito bonitinhos, muito gostosinhos, mas falta uma coisa meio sexy, assim, falta um tchan. E a gente levou isso como lição de casa, assim, e tentou trabalhar em cima disso. Então, às vezes, o que ajuda muito para quem está começando, e mesmo para quem já começou, e ajuda a gente até hoje, é ter alguém, meio que algum mentor, assim, alguém que já está no ramo há mais tempo, que possa te ajudar a ver coisas que você não via, assim. Acho que isso tem sido importantíssimo para a gente, recomendável. Com certeza. Mas... Bom, gente, acho que a gente pode encerrar, porque a gente já... Agora... Os comentários outros que tem ali são comentários sobre a atividade de vocês, sobre como vocês produzem o 37 graus, que eu acho que é uma resposta importante para vocês terem também, né? Mas agradecer muito por vocês estarem aqui, foi um debate extremamente produtivo, muito agradável, e avisar o pessoal que o vídeo vai estar disponível hoje à tarde, na página do Conjora, assim como o formulário de inscrição para a semana que vem. Aí eu passo para vocês, não sei se vocês querem falar alguma coisa para encerrar, Bia, Sara. Eu queria agradecer vocês pelo convite, foi um prazer, para a gente é sempre um prazer ficar compartilhando o que a gente tem aprendido e deixar as portas abertas, a gente tem nossas redes sociais, tem o nosso e-mail no nosso site, para quem quiser saber mais, quem quiser fazer perguntas que não couberam, a gente está sempre aí à disposição. Sara, você quer falar alguma coisa para... Não, também quero agradecer, Débora, depois a gente conversa, porque eu não escutei sua voz o tempo inteiro. Mas obrigada pelo convite, foi muito bom, e como a Bia falou, estamos aí, no nosso site tem nosso e-mail, tem as nossas redes sociais. Se alguém quiser mais dica, mais informação, no nosso blog tem um artigo com tudo que a gente usa para gravar, pessoal que às vezes quer começar um podcast em casa, tem algumas coisas para orçamentos mais reduzidos, outras para orçamentos mais encorpados, então estamos aí, é um prazer para a gente falar de podcast, ajudar quem quer fazer podcast, então podem perguntar o que quiserem. Bom, de novo, obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui, então, a gravação, e aí depois eu converso certinho com